O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Assim seja. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, ao celebrarmos a festa da Natividade de Nossa Senhora, a Igreja recorda, desde os inícios dos tempos do cristianismo, esta preparação que Deus quis fazer para que seu Filho viesse ao mundo. Já no livro do Gênesis, Deus anuncia que a descendência da mulher haverá de pisar a cabeça da serpente. Esta, a serpente, lhe ferirá o calcanhar, mas a descendência da mulher, os descendentes da mãe dos viventes, os descendentes da humanidade, haveriam de, com Maria, pisar a cabeça da serpente. A serpente é a imagem bíblica, já no Gênesis, da ação do tentador, da ação do diabo, e por causa da sua tentação, o pecado entra no mundo e, com o pecado, a morte. Nós chamamos na Escritura esse texto do livro do Gênesis de proto-evangelho. Portanto, logo após a entrada do pecado no mundo, Deus já anuncia o seu plano, o seu desígnio. Já anuncia o tempo em que o pecado seria destruído e a serpente seria calcada sob os pés desta descendência, deste germen santo de humanidade. A mulher apresentada ali no livro do Gênesis, como também no Apocalipse de São João, no Apocalipse, no capítulo 12, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas, é a Virgem Maria. Mas com Maria também é toda a descendência da humanidade que em Maria contempla a sua glória. Qual que é a glória da nossa humanidade? A nossa glória é que tenhamos merecido um tão grande Redentor. Deus criou-nos pela sua própria vontade, moldou a vida humana do barro da terra, insuflou nas nossas narinas o hálito da vida,
mas se não nos bastasse criar para esse mundo, salvou-nos para a sua vida, para a vida eterna. E esta graça recebemos pelo dom da vida de Cristo, que nos redimiu do pecado original e, como diz São Paulo, transportou-nos para o seu reino. Sempre é importante lembrar que a glória de Maria é sinal, é prefiguração, é lampejo, é como a aurora da glória da Jerusalém celeste, da pátria dos santos, dos homens e mulheres remidos pelo sangue de Cristo e vocacionados à eternidade de Deus. Ao celebrarmos a Natividade de Nossa Senhora, nós celebramos, como diriam os padres antigos do cristianismo, nós celebramos a aurora. Nós celebramos este horizonte que precede o sol, mas que já carrega o brilho do seu fulgor. O nascimento de Maria é para nós o anúncio do tempo do nascimento daquele que seria gerado no seu ventre. No nascimento de Maria, na sua concepção imaculada, na sua geração para este mundo, já se cumprem as profecias. A profecia de Deus mesmo no Gênesis, como ainda a palavra dos profetas que anunciavam o tempo do Messias como um tempo de paz. E nós sabemos que a verdadeira paz é aquela que é comunicada pelo Cristo ressuscitado no dia da ressurreição, quando aparece aos apóstolos, dizendo a eles: a paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e a quem os retiverdes, eles serão retidos. A verdadeira paz é a obra que Cristo realiza na cruz, cancelando o decreto, o império do pecado sobre a vida humana e abrindo para a humanidade um caminho completamente novo, o caminho da redenção e o caminho da salvação. Para nós que cremos em Nossa Senhora e no seu nascimento, Deus começa a concretizar o sonho de salvação da humanidade que se consuma na cruz de Cristo. Por isso nós pedimos ao Senhor hoje, com toda a humildade, com toda a simplicidade, que Nossa Senhora prepare para nós um caminho seguro. Do mesmo modo como Deus preparou um caminho seguro para o advento, a chegada do seu Filho a este mundo, Deus preparou um caminho seguro para que o sim de Maria e no sim de Maria a graça da salvação pudesse acontecer no seu ventre, porque ele vem para salvar o seu povo dos seus pecados, como disse Gabriel a Nossa Senhora. Que também o Senhor prepare para nós um caminho seguro neste dia em que celebramos a Virgem Maria, um caminho seguro nesta semana, um caminho seguro neste tempo ainda marcado por essa infecção viral, onde a graça seja garantida para a nossa alma, onde nós possamos encontrar em Deus o refúgio de nossas ansiedades, preocupações, temores, medos, refúgio para esta humanidade chagada por tantos sofrimentos e por tantas limitações. A descendência de Nossa Senhora é a descendência de um ser humano. Nossa Senhora não descende dos anjos, descende de homens e mulheres que abraçaram a vontade de Deus conforme Deus lhes concedia e sua limitação o permitiu. Homens e mulheres que, dizendo sim a Deus, construíram a humanidade em cima da qual Deus pousou o seu bem-querer. A flor de humanidade que é a Virgem Maria, ela realmente encanta os olhos de Deus, encanta o coração de Deus.
Deus encantou-se por esta menina de Nazaré, encantou-se por esta obra-prima da criação que carrega as notas da humanidade que ele sonhou ao criar o primeiro homem e a primeira mulher na origem do mundo. Por isso, nós, igreja, olhando para a Virgem Maria, também queremos enxergar o que Deus enxergou. Eu sempre gosto de dizer que realmente aqueles que não creem não são capazes de ver o que nós vemos. Porque para enxergar como Deus vê, é necessário o dom da fé, porque é uma graça sobrenatural. Não é algo que a voz da carne, a voz do homem psíquico, a voz da humanidade pode querer enxergar. É necessário uma graça. E esta graça vem pelo dom da fé, esta graça vem pelo caminho sacramental do batismo, mas vem também por um esforço de convicção diária, de cultivar uma verdadeira intimidade com Nossa Senhora na oração cotidiana. É assim que alimentamos a presença de Deus dentro do nosso coração, por uma piedade contínua, perseverante, por uma vida de oração que expressa os desejos do nosso coração. Por isso, é verdade que aqueles que são capazes de contemplar o que Deus fez em Maria são aqueles que, de fato, estão tomados pela caridade do Espírito Santo, estão com o coração grávido de Deus, porque sem este olhar sobrenatural, como para muitos, ela é a mãe de Jesus, mas não significa muito mais do que isto. Como nós cremos, como nos alimentamos da presença de Deus, como deixamos que o Espírito Santo nos gere de novo para uma vida nova, para a vida de filhos e filhas de Deus, nós enxergamos nas glórias de Maria as glórias de uma humanidade redimida, não mais sujeita às limitações causadas pelo pecado original. Por isso, confiemo-nos a Nossa Senhora, pedindo que, como nela, em nós, se realizem as promessas de Deus. E vendo essas promessas acontecendo, até o último inimigo a ser derrotado, que será a morte, na nossa vida e na vida do mundo, vendo essas promessas de Deus se realizando, nós possamos exultar de alegria como o salmista, bendizendo a Deus. Ele pôs os olhos na nossa humilhação, ele pôs os olhos na nossa humanidade, ele também se encantou de nós, ele acreditou que este deserto pudesse florir, ele acreditou que nós poderíamos dar frutos, ele pôs a sua confiança em nós, para que nós pudéssemos acreditar nele. Que nossa Mãe querida nos ajude a viver essa experiência de fé todos os dias da nossa vida, até quando o Senhor nos chamar para a vida que Ele nos concedeu e conquistou para nós. Amém.